Aleluia. Podei-vos assentar, fique à vontade. Aleluia. O papai é maravilhoso. O papai, ele é santo. E ele está aqui neste lugar, em nossos corações. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma acalmada, né? Que ele dá um agido no nosso espírito. Fica até meio eletrizado, né? Já não sou nada assim, né? Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que mexeu muito no meu coração. Uma palavra que me trouxe um pouquinho mais de entendimento de quem o nosso Pai é. E eu quero compartilhar com vocês essa alegria de poder compartilhar mesmo a palavra daquele que nos salvou. Amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos 5. Romanos 5, versículo 1 mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu vou no celular mesmo, não estou desprezando, tá? Obrigado por quem deixou aqui. É porque eu estou acostumado, é só questão de costume, tá, irmãos? Estou acostumado com a linguagem NVI, eu esqueci a minha Bíblia em casa. Aí eu lembrei quando eu já estava aqui dentro, falei, nossa, esqueci. Daí eu vou abrir no meu celular, que é a mesma linguagem, mas no problem. Romanos capítulo 5. Então a gente vai ler bastante coisa da Bíblia, tá? Peço um pouquinho de paciência. E da mesma forma eu peço um pouquinho de atenção, tá? Porque parece que a gente lê todo dia, né, a palavra. Aí todo dia a gente lê. Aí o Pai sempre traz algo novo para a gente. E foi isso que Ele me trouxe. Então vamos lá. Romanos 5, no versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora, 2 Coríntios, um pouquinho para frente. No capítulo 1 mesmo, tá? A partir do versículo 3. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da capacidade de suportar, a ponto de nós perdermos a esperança da própria vida. De fato, tínhamos sobre nós a sentença de morte,
para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. É muito forte isso, muito forte, porque Paulo ele deixa bem claro o seguinte: nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós transbordamos de alegria, porque Ele é santo, Ele é tudo em nossas vidas. Mas ele diz, mas não só isso. Da mesma forma, nós nos gloriamos nas tribulações que nós passamos. Por quê? Porque Jesus também sofreu, mas Ele foi consolado pelo Pai. Da mesma forma, nós seremos consolados em nossas tribulações. Para quê? Para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele deixa bem claro isso, que Ele quer, o Pai, Ele traz alegria, amor, da mesma forma que no mesmo momento que nós passamos por tribulações, Ele também nos consegue transbordar de alegria, porque nós temos a esperança de que também trará consolação em nossos corações. Ai, mas eu passei 10 anos sofrendo, meu Deus do céu. Mas Ele trará a consolação, porque Ele é o nosso Pai e nos ama. Agora vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 7. Eu prometo que essa é a última, tá, gente? Desculpa aí, é bastante passagem hoje. 2 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 4. Paulo dizendo novamente, é logo uma continuação disso tudo. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês eu tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflito externo, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele. Ou seja, Deus ele sempre coloca uma coisinha a mais. E não apenas pela vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Aí, ele continua. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela traz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Eu sei que foi bastante coisa, mas é sensacional aqui o Pai tem para nós nessa noite. No versículo 10 do capítulo 7, ele fala assim, ó, vejam que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Na hora que eu li isso, eu falei assim, nossa, até a tristeza tem que ser segundo Deus. Até a tristeza, a gente leva a tristeza como algo ruim. A gente entende que a tristeza, não, Ele é um Deus de alegria. Só que a tristeza que vem dEle, ela produz salvação, ela produz bons frutos, como Paulo fala, que dedicação. E isso me levou a um ponto que eu falei, nossa, Pai,
Um pouquinho mais eu conheci de você agora, nesse momento, que até mesmo em coisas negativas aos nossos olhos, se foi Ele que fez, se Ele permitiu, é porque Ele tem um objetivo nisso, Ele tem um propósito. E Paulo deixa bem claro, eu fui atribulado, tive muitos temores externos, temores internos, mas o Deus que nos traz consolação estava comigo. O que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo em situações que nós não temos controle, o objetivo é que a gente não tenha mesmo. Porque Deus, nesses momentos, Ele nos mostra o seguinte, filho, confia em mim. Confia em mim. Só confia em mim. Paulo diz, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que nos trouxe a salvação. A todo momento você percebe nas falas de Paulo, eu entendo que ele estava passando por um negócio muito difícil. Ele não deixa muito claro o que é, mas tem a ver com aquelas pessoas que ele estava cuidando. Mas ele estava muito abatido, só que mesmo assim, em todos os momentos, toda hora ele vai lá, ele louva a Deus. Toda hora ele fala assim, não, mas o Deus que nos consola, o Deus consolador, cheio de amor, cheio de misericórdia. Em todos os momentos, na tristeza, nós podemos enxergar que Ele está ali, cara. Isso é sensacional, porque nesse momento eu entendo que eu não estou sozinho, mesmo que eu me ache por sozinho, aos meus olhos, Paulo aqui continua, não para que a gente veja dos padrões humanos, ele complementa lá no finalzinho, não para que a gente tenha a visão humana das coisas, ou seja, mesmo que a gente enxergue de forma humana, de forma difícil, meu Deus, está doendo, mas você consegue, mas é o meu Deus que me traz consolação, é o meu Deus que me traz paz, ele diz aqui também, que me traz alegria, porque a minha alegria, ela transborda em meio às tribulações, ele fala em meio, nas tribulações, não é depois, é durante, está acontecendo, a alegria dele transborda, porque Deus envia. No caso de Paulo, enviou Tito, mas Tito trouxe uma mensagem, nossa, eles estão preocupados com você, Paulo. Paulo fala, uou, então eles ainda me amam. Deus mandou a consolação em um plus. O Pai, Ele é cheio de surpresas agradáveis, e isso se resume em uma palavra, chamada Evangelho. Evangelho significa boas notícias. O Pai tem boas notícias para a gente. Só que essas boas notícias que Ele traz para a gente, ela nos leva à salvação, ao arrependimento. A boa notícia que Ele nos dá, Ele fala assim, nossa Pai, obrigado por morrer na cruz por mim, eu preciso me arrepender de quem eu sou, eu preciso me consertar, eu preciso estar ao teu lado. Essa notícia maravilhosa que Ele traz para a gente, nos gera arrependimento que nos traz a salvação. Essa notícia acontece quando Paulo está pregando lá. Ele expulsa um espírito imundo de uma mulher que estava vendo o futuro. E nesse momento prenderam Paulo e Silas. Aí começaram a louvar da tribulação. Aos olhos humanos não é tribulação, ele está preso. Ele está lá sofrendo, sendo açoitado. Ele foi açoitado, machucado. Só que lá dentro, ele junto com Silas louvava a Deus. Eu não tento imaginar a situação. Tudo aconteceu, do Espírito Santo falou, não é aqui, não é ali, não é ali, você não vai pregar aqui, você não vai pregar aqui. Tá bom, então na única direção eu vou apanhar ainda. Apanhou, e foi lá e louvou, estava louvando na prisão. Eu creio, eu enxergo dessa forma, que lá dentro, ele tinha tanta convicção de quem é o pai dele, tinha tanta convicção, que lá dentro ele falava para os carcereiros, para os carrascos, o nome é carrasco mesmo, falava assim, Jesus, ele te ama, cara, Jesus, ele morreu por você, por mim, ele falou comigo diretamente, tanto que ele tinha ele era bem visto, sabe, obrigado, Pai,
Quando acontece aquele tremor, a igreja começou a orar por Paulo, começou a tremer, abriu todas as cancelas. Sabe o que é o mais maluco de tudo isso? É que os prisioneiros não quiseram ir embora. Por que será que eles não quiseram ir embora? Só eu que penso isso? Sabe o que eu fico analisando? Mas por quê? Estava livre, é só vazar. Por que será que eles quiseram ficar lá na prisão? Porque Paulo e Silas estavam emanando a presença de Deus naquele lugar. Naquele lugar tinha o Pai. Então, se for na prisão e tiver meu Pai, eu quero ficar aqui. Se for aqui que eu tenho meu Pai, eu quero ficar aqui. E naquele momento tremeu tudo, abriu. Aí o carcereiro, ele pensou que todo mundo tinha fugido. Ou seja, a tribulação na vida do carcereiro. É uma tribulação, porque quando o carcereiro, que é o carrasco, ele acaba perdendo um prisioneiro, deixa escapar alguém, geralmente o que eles faziam? Eles matavam, degolavam, enfim, matavam esse carrasco. Então naquele momento ele falou assim, ele pensou assim, eu não vou deixar me matar, eu vou me matar. Então ele já estava indo para se matar, já tinha tirado a espada. Naquele momento Paulo fala assim, ei, calma, estamos aqui ainda, ninguém foi embora. Aí na hora, eu imagino que esse foi o consolo dele. Na hora ele foi consolado com aquela boa notícia, foi tão consolado pelaquela notícia, que gerou arrependimento, e ele chegou assim para Paulo e Silas e falou o seguinte, viu, o que eu faço para obter a salvação? Oh, aleluia! Que maravilhoso! Aquela tribulação naquele cara, naquele momento foi gerado uma consolação tão forte, que a primeira coisa que ele perguntou para Paulo e Silas, eu quero me arrepender, mas como que eu faço para ter a salvação? E Paulo fala, arrependa-se, tua casa será salvo, crê em Senhor Jesus e será salvo tu, e a tua casa não é só para você, é para todos ao seu redor. Não é algo particular, o Pai vem salvar nós, vem sim, mas Ele vem salvar aqueles irmão, aquele amigo, a tua mãe, teu pai, teu irmão, a tua casa, os teus filhos, sempre um plus, sempre tem algo a mais, não é só você isoladinho. Deus, Ele nos ama de jeito bem isolado, mas Ele nos ama de jeito isolado para você transmitir isso para todo mundo que você puder. Naquele momento, o carcereiro, então, eu vou limpar você, limpou ele, todas as feridas, vem para minha casa. Libertou eles, foi para casa, e a toda a casa dele, por causa daquela ótima notícia do Senhor Jesus, todo mundo foi batizado, todo mundo se arrependeu, todo mundo teve a salvação, e é isso que ele traz para a gente hoje, essa boa notícia, essa notícia de salvação, que vai passar, vai dar tudo certo, pode estar tudo errado hoje, eu tenho 10 anos de sofrimento, Ele vai consolar, apenas creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Essa é a boa notícia que Ele tem para nós todos os dias. Mas Léo, então eu fui salvo, eu já creio em Jesus, então acabou as boas notícias? Não, Paulo falou aqui que ele era consolado. Paulo era consolado mesmo quando ele estava nas tribulações, ele sofria pela igreja, ele era preso, mas ele trazia boas notícias para aqueles que ele ia conhecendo, aquelas igrejas, um grande evangelista. Paulo, ele emanava, ele tinha tanta alegria naquilo que mesmo, ele falando para os coríntios, Coríntios, eu fiquei triste porque eu entristeci vocês, mas eu de início me arrependi, mas eu não me arrependo, porque isso é que gerou a consolação na vida de vocês, e que alegria, que dedicação, é isso que Ele traz para a gente, essa alegria, esse amor. Mas Léo, eu estou 10 anos na caminhada com Cristo, e não parece que nada mudou, mas a minha alegria, ela transborda. Paulo deixa bem claro isso, transborda, não é algo assim normal, transbordar é muito maior, é muito mais, está jorrando, está espirrando em todo mundo, a tua alegria, ela espirra em todo mundo, o teu amor, ela espirra em todo mundo, a tua dedicação espirra em todo mundo, a tua convicção, ela pega todo mundo olha, meu Deus, o que está acontecendo? É porque a minha alegria, ela transborda, mesmo na tribulação.
Eu posso estar alegre porque o meu pai, ele me ama, meu pai, ele me salvou, ele me trouxe boas notícias, mas mesmo nas más, ele me ama, então eu sou alegre por causa disso. Não só isso, mas por causa das minhas tribulações, eu também transbordo alegria. Não falo que a nossa caminhada, a nossa vida vai ser simples, vai ser fácil, porque não vai ser. E eu não estou aqui para mentir. Não estou aqui para falar mentira para vocês. Não estou aqui para falar assim, ele te ama e agora vai tudo bem. Não vai ter mais problema. Pelo contrário, vai ter muito. Pode esperar, não é profetizar não, tá, irmãos? Mas vai ter, não tem como. Mas a tua alegria vai transbordar no meio dessa tribulação, no meio, durante, ocorrendo. Essa notícia, o Pai nos traz. E não é só hoje, não foi ontem, não vai ser só amanhã, vai ser para toda a nossa caminhada terrena. Todos os momentos, Ele vai nos trazer algo novo, uma surpresinha, porque Ele é um Pai que surpreende a gente, irmãos. Ele é um Pai que não age do jeito normal, não é possível, Ele mima a gente, sabe, parece que Ele mima um pouco a gente também. Ele chega ali e você fala, não, mas precisa dar aquilo, não. Eu nem comecei a pensar, ganhei. Porque é Ele nos ama, Ele nos sonda, Ele conhece o nosso coração. E se for segundo a vontade dEle, Jesus deixa bem claro uma coisa. Ele fala assim, viu, se vocês que são maus, conseguem dar coisas boas aos teus filhos, imagina o papai lá do céu. Você acha que Ele não dá coisas boas? Em Romanos 8,32 diz também, Deus, Ele deu Jesus, mas não somente Jesus, Ele vai dar mais ainda, Ele vai dar pequenininhas coisas no nosso dia a dia. Fala assim, mas é pecado eu querer coisas materiais. Se for da vontade de Deus, se for das coisas de Deus, desde que isso nunca tome o lugar do nosso Pai, quem sabe? Mas é Ele. Às vezes aquilo que a gente nem pensou, Isaías fala isso, aquilo que a gente nem pensou, Ele dá e fala, surpresa mesmo, nem pensei nisso. Mas Ele dá. Por quê? Porque Ele nos ama. Então Ele nos ama e dá coisa, mas Ele nos ama e nos repreende também. Ele nos ama e nos corrige, porque Ele é um Pai completo. É isso que tem que ficar bem claro, que Ele é um Pai completo. Ele não é um Pai pela metade, que Ele só repreende, como a visão de alguns, e que Ele só dá na visão de outros. Ele é um Pai completo. Ele vai nos tratar, nos consolar, mas Ele também pode nos dar coisas maravilhosas. O problema é quando a gente está tendencioso a olhar só de um lado. Não, o Pai tem que me dar coisas. Ou, não, eu não mereço nada, o Pai não pode me dar nada, eu fico me martirizando. Não, Ele é o Pai que nos ama, que nos repreende sim, mas é tudo por amor. Essa repreensão, ela traz a consolação, ela traz um propósito, ela traz bons frutos. E hoje, nesta noite, nesse momento isolado, Ele mais uma vez, Ele diz que tem boas notícias, independente se você está passando por um perrengue. Não é só financeiro não, irmãos. Perrengue sentimental, espiritual até mesmo, você está sem convicção, você está sem amor próprio, você está sem... Ele está ali, Ele vai consolar e Ele vai falar, e nesse momento Ele deixa bem claro que Ele vai cuidar, se você permitir, deixa Ele cuidar, deixa Ele fazer, não confie em nós mesmos, não vou fazer na minha força, eu vou fazer porque eu sou bom, não, faça por... não precisa fazer, deixa que Ele faça. Porque a gente não precisa se achar prepotente. Ele dá capacidade, Ele dá inteligência para a gente, e sabedoria, que é conhecimento e sabedoria, é diferente, tá? Conhecimento a gente adquire, sabedoria Ele dá. Então, Ele dá também a sabedoria em situações, aí você fala assim, eu sou bonzão. Aí Deus vai lá e, opa, não é não. Então, Ele todo tempo, Ele vai sim nos dar capacidade, mas toda capacidade, toda sabedoria vai ter um propósito. Esse propósito eu entendo da seguinte forma, segundo a palavra de Deus: para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, engrandecer mais do que Ele já é grande, Ele já é maravilhoso, mas Ele vai ser engrandecido mais ainda. E segundo,
para que nós possamos fazer a diferença na vida do nosso próximo. O evangelho, ele é para a gente e para o próximo. Ele não é só para a gente, você fica gordinho. Estou gordinho, mas de comida. Agora, ele não vai ficar gordinho espiritual, fica reteiro, não é meu, é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Ele vai pedir, como Jonas de Nínive, ele vai, ó, eu te dei, mas você vai passar para os outros, eles precisam se arrepender também. Eu amo, não amo só você, eu amo também eles, tá? Então o pai fala com a gente da mesma forma, eu amo você, mas eu também amo aqueles ali, ó. Eu amo seu pai, eu amo sua mãe, eu amo seus filhos também, eu amo sua irmã, seu irmão, eu amo seu tio também, então não é só para você, amiguinho. Ele nos chama e fala, ó, eu te amo tanto, dou surpresinha para você e para o seu próximo. E é isso que o pai, de forma sutil, fala para a gente nessa noite. E eu quero incentivar vocês a parar um pouquinho, quando estiver em casa lá. Você está em casa, muitas vezes, aquela agitação toda, normal, acontece, né? Todo mundo aqui, pandemia rolando, enfim. Para um pouquinho, reflita no que ele já fez por você. Mas, nossa, Léo, mas eu não tenho enxergado nada. É porque muitas vezes está procurando as coisas grandes e nas coisas pequenininhas. Você tem um alimento para comer? Você tem uma água para beber? Você tem um lar, uma casa? Isso é mais que motivo para você glorificar o nome dele. Ai, papai, agradecemos por tudo que ele é. Oh, aleluia. Ele é maravilhoso. E ele traz mais uma vez, deixando bem claro, que ele irá transbordar nossas vidas até mesmo durante as tribulações. E ele também nos dará momentos totalmente alegres, mas independente que o momento, o nome dele vai ser exaltado. E pessoas serão consoladas através da sua tribulação. Porque é para isso, Paulo deixa bem claro, ele, olha, teve coisa, eu até perdi a esperança da vida. Mas é para que nós possamos agora consolar vocês também. Tudo tem um propósito. Oh, aleluia. Amém. Quero orar com vocês. Fiquem à vontade, vocês podem levantar, vocês podem ficar deitados, vocês podem rodopiar, virar. Vocês podem ficar, aqui é a casa do seu pai. Entenda que aqui é a casa do papai. Aqui é a casa do papai, que ele está aqui, ó, nesse momento, de forma palpável, de forma nítida. Ele está aqui, ele está aqui.